agora? Quando vão apresentar o seminário? Isso, Pamela, eu vou fazer do mesmo jeito que foram as outras pessoas, que eu sorteei o número de matrícula para cada dia, as que entraram agora eu vou sortear, pode ser que caia no primeiro dia, ou no segundo dia, ou no terceiro dia, ou no quarto dia, eu vou só acrescentar, tá certo? Então, a gente hoje, eu vou aqui compartilhar minha tela, deixa eu pegar aqui a apresentação dos ciclos biogeoquímicos. Está aparecendo para vocês essa apresentação? Tá, professora. Isso. Se alguém quiser se colocar, tirar uma dúvida ou acrescentar informações, aí abre o microfone e fala, tá, gente? Porque quando coloca essa apresentação aqui, fica tela cheia, eu não vejo mais o chat. Então, não adianta, assim, se vão escrever, vão dizer assim, nossa, que professora mais educada, a gente pergunta uma coisa, ela não responde. Ou então é porque não sabe, mas não é, porque não estou vendo, tá? A gente, se eu não me engano, a gente finalizou a aula passada nesse slide, foi isso? Alguém se lembra? A senhora pode avançar para o próximo, professora? Posso, vamos lá. Só para... porque eu não me lembro. Eu acho que a senhora chegou a mostrar isso daí também. Quer mostrar isso daqui também? Ótimo, eu vou voltar aqui só para a gente recapitular rapidinho. Tanto esse slide quanto o próximo... Ai, peraí, tem alguém chegou, eu tenho que autorizar a entrada. Cadê? Pronto. Tanto esse slide quanto o próximo, ele fala de uma coisa que hoje em dia se convencionou chamar sequestro de carbono. Né? A partir do momento que começou a se perceber o excesso de gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, na atmosfera, por conta, principalmente, da utilização de combustíveis fósseis, né? E agora também incrementado pelo acréscimo da indústria agropecuária, um aumento, né, dessa indústria, o crescimento dessa indústria, começou a se falar muito em sequestro de carbono como sendo uma solução para retirar esse excesso. Então, duas soluções naturais que já existiam, né, por exemplo, as árvores, né, a gente chegou a ver também esse slide na aula passada, falando aqui da questão da biomassa, né, de fixação de biomassa numa floresta tropical, como, por exemplo, a Amazônia. Então, vocês vejam aí o tanto de carbono que deve ter fixado em cada árvore dessa. Algumas empresas, especialmente as empresas de papel e celulose, né, tentam fazer um reflorestamento e mostram, né, que esses dados, plantam, né, árvores e mostram que esses dados são positivos. Por que não é reflorestamento? Porque a empresa de papel e celulose, ela precisa de eucalipto. Então, ela defloresta uma determinada área e planta eucalipto. Há vários hectares só de eucalipto. Quem vai, por exemplo, ali para o interior de São Paulo, São Carlos, Araraquara, você vai viajando de ônibus e você anda quilômetros e quilômetros só eucalipto de um lado e eucalipto do outro. Então, isso não é reflorestamento. Reflorestamento seria se a gente colocasse as espécies nativas, né? Mas, de qualquer forma, há ali uma ajuda numa fixação de carbono. E que chama também a atenção, por exemplo, para o malefício que é hoje uma das políticas que nós temos, né, culturalmente, de tirar a floresta para plantar soja, para poder produzir ração para alimentar a indústria agropecuária e, no final das contas, alimentar a gente mesmo, né? E aqui eu chamo a atenção, nesse ponto, para a gente pensar no assunto, tá? Eu vou só jogar isso aqui para vocês pensarem. Existe hoje, por exemplo, uma cultura muito forte de que a gente deve rever os nossos hábitos alimentares, mas não se falam em hábitos alimentares quantitativos, só se falam em qualitativos, tipo, comer menos carne e ser mais vegano, vegetariano, porque os animais sofrem, etc, etc. E também porque a indústria agropecuária tem esse hábito, né, de derrubar a floresta para plantar soja. Será que isso realmente resolve o problema? Imagina se todo mundo vira vegetariano ou vegano.
é uma coisa muito boa, para os animais, por exemplo. Mas será que eu não vou precisar também de grandes áreas para produzir trigo, para produzir soja, para produzir verduras e legumes, para abastecer a população como um todo? Se a gente continuar com esse hábito de consumo que a gente tem, que é superlativo, né, a gente estraga demais. Aqueles que têm acesso consomem demais em detrimento de alguns que não têm nem o que comer. Muita gente joga comida fora. Então, a gente precisa entender que não é só trocar 6 por meia dúzia. Vou deixar de comer carne e vou comer agora só vegetariano. Isso é bom para um lado, mas não é bom para o total. A gente precisa entender também que a gente precisa desenvolver novas tecnologias de produzir mais em menos área, produtividade com menor poder de destruição, um consumo menor e mais consciente. Então, a solução dos problemas ambientais que nós mesmos temos causado passa totalmente pela revisão do nosso modo de viver nesse planeta. Uma outra forma natural, né, de sequestrar carbono, e que foi, né, responsável, por exemplo, para a evolução da nossa atmosfera, né, a gente chegou a falar na aula passada, que a atmosfera primitiva tinha até 40% de CO2, e a atmosfera pré-revolução industrial chegou a 0,035%. Então, é uma queda muito grande. Para onde foi todo esse CO2? Ele foi para os oceanos, né? 3/4 do nosso planeta é oceano. Então, por difusão, é o equilíbrio de difusão, esse CO2, ele vai passando por vários equilíbrios até virar carbonato. Como existia muito metal solúvel, né? Metal do grupo 1A e do grupo 2A, dissolvido, ou seja, cátions metálicos, né, na água do oceano, esses cátions metálicos, se ligavam aos carbonatos e precipitavam. Então, o fundo oceânico é riquíssimo em rochas carbonáticas. Porém, todos esses fatores aqui, esses processos, eles são processos de equilíbrio químico. E nós conhecemos a lei de Le Chatelier, que diz que um equilíbrio pode ser deslocado. Então, por exemplo, existe o que se chama equilíbrio bicarbonato-carbonato. Como é que é esse equilíbrio bicarbonato-carbonato? Está aqui, ó. O CO2 gasoso se difunde nos oceanos, também nos corpos hídricos de água doce, mas em menor proporção, por conta das hidrólises, né, onde tem íons salinos na água do mar, e chega a formar ácido carbônico, que se ioniza e forma o íon bicarbonato. Essa segunda ionização, ela praticamente não existe, ela é muito pequena. Então, a gente só leva em consideração, na teoria, essa primeira ionização, tá? Para efeito de prova ou de teoria aqui, a gente leva em consideração todas. Na prática, desculpa, só vai até essa aqui. Esses carbonatos, né, que vieram desse excesso, quando a atmosfera tinha uma concentração de CO2 muito elevada, essa quantidade era tão grande que se conseguia chegar até esse equilíbrio. E aí se formava o carbonato de cálcio, que é, assim como também o carbonato de magnésio, que são sais pouco solúveis, mas não são insolúveis. Então, eles se solubilizam, mesmo em pequena instância. E aí, se solubilizando... eu estou sem apontar aqui, né? Como é que eu faço aqui? Ponteiro, está aqui. Se solubilizando, né, libera carbonato, que sofre hidrólise e libera bicarbonato novamente. Observem que eu estou aumentando essa concentração de bicarbonato cada vez que o carbonato se hidrolisa. Então, se eu aumento essa concentração, o equilíbrio se desloca para o lado de cá, aumentando a concentração de ácido carbônico. Se eu aumento essa concentração, o equilíbrio se desloca para o lado de cá, aumentando a quantidade de CO2 aquoso. Se eu aumento essa concentração, tá aqui, o equilíbrio de difusão se desloca para o lado de cá. Ou seja, vai chegar um momento em que, se essas concentrações de carbonato forem tais, que esse processo, que for o processo de sequestro de carbono pelos oceanos, ele pode chegar a ser um processo inverso. Ou seja, o oceano vai liberar o CO2 para a atmosfera. E isso vai fazer com que fique ainda mais concentrado a quantidade de gases estufas na atmosfera, fazendo com que todos esses processos de mudança climática fiquem ainda piores.
E como é que a gente vai aumentar a quantidade de CO2, de carbonato? Bem, o carbonato de cálcio, assim como o carbonato de magnésio, eles são pouco solúveis em água. Mas todos os carbonatos são bastante solúveis em ácido. E o processo de aumento de CO2 na atmosfera, sendo incorporado por corpos hídricos, faz com que aumente a concentração de ácido carbônico e aumente a acidez. Então, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né, apesar de só se falar em efeito estufa, em aquecimento global, em mudanças climáticas, um dos grandes problemas também é o problema de acidificação dos oceanos. Os oceanos, por conta dos processos de hidrólise dos vários ânions e cátions dissolvidos na sua água, ele tem pH naturalmente básico. E aí, por isso, a gente consegue que as rochas calcárias permaneçam no estado sólido, tirando esse CO2 da atmosfera. Mas a partir do momento que se aumenta, desloca esse equilíbrio no sentido de formar mais ácido, eu vou acidificando os oceanos, e essa acidificação vai influenciar no desequilíbrio desse equilíbrio químico, que aí, como a gente viu, podemos chegar ao ponto de os oceanos expulsarem esse CO2 que está lá fixado, sequestrado. Compreenderam o processo químico que pode acontecer? Sim, professor. Então, olha só, os principais impactos quando a gente fala do aumento de gases estufas, né? E aqui a gente fala de gás carbônico porque a gente está falando do ciclo do carbono. Mas não é só o CO2 e o metano que são gases estufa. Um gás estufa que eu vejo pouco a gente falar é o vapor d'água. O vapor d'água, ele também tem capacidade de absorver radiação infravermelha térmica, e cada vez que eu faço a combustão de um mol de qualquer combustível fóssil, eu libero CO2, mas eu também libero água, eu libero vapor d'água. E cada vez que aumenta 1 grau na temperatura atmosférica do planeta, eu estou contribuindo para que a água passe mais tempo no estado vapor lá, né, dentro do ciclo hidrológico. Ela ficando mais tempo no estado vapor, ela também absorve mais temperatura. Então, observem que são processos em cadeia, como se fosse uma reação em cadeia. Cada uma vai influenciando nas outras e elas vão ficando só cada vez maiores. Então, o estrago também vai ser cada vez maior. Então, os principais impactos: aquecimento global, mudanças climáticas e acidificação dos oceanos. Que, não sei nem o que eu posso dizer, assim, em termos de tão drástico que as consequências desses processos que já estão acontecendo. Eu coloquei aqui uma URL de um vídeo, eu vou tentar passar esse vídeo para vocês, mas eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, que o Google Meet tem horas que dá certo, tem horas que não dá, eu não sei se sou eu que não sei fazer, eu vou pegar aqui a URL e colocar no chat e ver se vai dar certo, para vocês ouvirem. Ele também vai nos esclarecer, por exemplo, a respeito do impacto que a perda de biomassa florestal tem para a gente, não só nessa questão do aquecimento global, tá? Eu vou clicar aqui e vou torcer para dar certo. Vocês vão me dizer se vocês vão ouvir, tá? Ou se vão ver também, né? Porque eu tinha que Professor, estar com ela, né? Diz. eu não estou ouvindo. Quando a gente vai exibir vídeo no Meet, o ideal é a senhora deixar de apresentar a tela toda e apresentar só a guia que está executando o vídeo, que aí ele vai compartilhar o vídeo e o áudio. Ah, tá. Então eu saio dessa apresentação aqui, né? Uhum. Peraí, vamos lá. Vou parar a apresentação. Aí agora eu vou apresentar a tela inteira. Não, é só uma guia. Em vez de clicar em a tela inteira, a senhora clica em uma guia. Olha aí, sim que a gente vai aprendendo. Cadê? Olha, ele ainda está aqui teimando que eu estou para a apresentação. Momento, gente, aprendendo agora, ó. Momento de aprendizado da professora. Deixa eu ver aqui quando eu tenho que apresentar uma guia. Pronto.
Aí eu vou pedir essa guia aqui. Eita, tomara que dê certo. Vocês vão me dizer se vai dar certo, tá? Se estão vendo, se estão ouvindo. Agora Oh, obrigada, meu filho. Ave Maria. Oh, felicidade. Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então, era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande, com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar a gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semidesértico, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá, Buenos Aires e São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Então as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio o transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais, que é a floresta. Eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Regiões que são beneficiárias dos serviços ambientais da Amazônia, elas tinham floresta também. A Mata Atlântica ocupava 1,5 milhão de quilômetros quadrados. O efeito de perder essa floresta, que gerava um clima amigo aqui, não foi tão percebido porque tinha a floresta amazônica lá. Eu estou fazendo uma inferência. A inferência é, se a umidade, a maior parte da umidade que chega nessas regiões aqui, centro-sul da América do Sul,
vêm da floresta amazônica, e a floresta amazônica hoje nós sabemos que produz todos esses serviços, qual é a conclusão lógica? É que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. O agravamento do clima decorrente do desmatamento é irrefutável. Mas tem outros efeitos também, tem o aquecimento global. Tem outras regiões da Terra que estão sofrendo impacto semelhante. Quanto será só do aquecimento global? Quanto que o aquecimento global produz um dano maior aqui, porque não temos mais a floresta atlântica aqui primeiro e não temos a floresta amazônica mais já lá. Sabe, está dizendo uma coisa muito claro. Perdeu floresta, se prepare para um clima. Você tirou a árvore, você tirou aquele serviço. Seguiu o desmatamento, aumentou o desmatamento, ampliou, encontrou um amparo legal, porque as leis que fizeram agora com o Código Florestal deu anistia para quem desmatou. Tem alternativas demonstradas de que você pode acabar com o desmatamento e replantar florestas. Replantar floresta não só na Amazônia. A gente viu que a floresta tem um papel muito grande, então, para que ninguém no estado de São Paulo use esse argumento e falar, o problema não é meu, o problema é da Amazônia, porque estão desmatando lá. Né? O problema é de São Paulo. Não tem por que um morro pelado, que não produz nada para a pecuária, como a gente vê em São Paulo, por todo canto, não ser replantado e ter uma floresta nascendo ali. Só que replantio de floresta significa, a gente levou 40 anos destruindo, no caso da Amazônia, levou séculos destruindo a Mata Atlântica, porque era no machado, não tinha motosserra, mas a gente vai precisar ter paciência para reconstruir. Uma árvore demora décadas para produzir esses efeitos todos, né? Mas um dia a gente precisa começar. Perceberam aí, gente, o buraco que a gente está se metendo, né? Não é só a questão de desflorestar e jogar CO2 na atmosfera. É também uma questão climática, né? Como ele disse aí, 70% do PIB da América Latina se restringe àquele quadrilátero, que deveria ser um deserto. Portanto, não produziria. E a gente está fazendo o quê? Está derrubando para plantar soja. E esses 70%, onde é que a gente vai recuperar? Alguém tem alguma ideia? Como é que a gente pode fazer? Além do que? Da velocidade, né? Vocês perceberam, vocês ouviram aí? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos, professora. Sim, professora. Eu falei há pouco... Beleza, gente, obrigada. Eu falei também há pouco tempo que a gente quase não fala de vapor d'água, né? Como gás estufa. E alguém poderia ter pensado assim, mas vapor d'água, quanto mais vapor d'água na atmosfera, melhor, porque aí vai chover mais e vai minimizar as secas e etc. Não é bem assim. Para chover, não basta ter água, precisa ter partículas que sejam agregadoras. É mais ou menos o que acontece quando a gente está estudando precipitados. O processo de precipitação, ele envolve duas etapas, né? A etapa de nucleação e de crescimento de cristais. Então, precisa ter uma espécie que se denomina núcleo, que ao redor dela, as partículas vão se aglutinar até chegar ao tamanho tal que tenha peso suficiente para decantar. Assim também é com a chuva. A água, o vapor d'água, ele precisa de ter uma partícula aglutinadora. Aí, a partir dali, ela absorve o vapor d'água, vai crescendo aquela gota, fica pesado o suficiente para descer e chover. Então, se a gente desmata, a gente perde a possibilidade de lançamento de água pelas folhas, água que está lá no lençol freático, perde a possibilidade de lançamento de partículas aglutinadoras, também pelas árvores, para fazer chover, e perde a oportunidade de sequestro de carbono e ainda joga um monte de carbono, de gás carbônico, na atmosfera pela queimada. Então, são vários processos que se derivam de uma única ação, que é derrubar a árvore. E aí, por isso que a gente precisa entender os processos, para a gente não sair
falando besteira, sabe? Tem gente que diz assim, besteira, isso é coisa de ecólogo, de bichólogo, besteira de árvore, né? Tem mais é que plantar, tem mais é que produzir. Tudo bem, eu também acho que a gente tem que produzir, mas precisamos desenvolver métodos que a gente possa garantir a produção sem destruir a nossa própria casa, sem destruir as espécies da qual nós também derivamos para viver. A gente está matando essas espécies, se matando também. Certo? E aí, com esse vídeo, a gente também se prepara para começar a falar do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, apesar de ser considerado um ciclo biogeoquímico, na realidade, ele não tem, nos seus processos, transformação química. Os processos são transformação física. Porém, ele é considerado um ciclo biogeoquímico porque a água dissolve a maioria dos sais que entram, né, da matéria, né, dos produtos, das substâncias químicas que entram nas reações bioquímicas que fazem com que os elementos ciclem, né, do meio abiótico para o meio biótico e de volta para ele. Então, primeira coisa, a função da água. Tanto nos organismos quanto no ambiente, a água tem uma função séria que chama de regulação térmica. A gente pode ver nesse vídeo aí, ele falando da questão de que as plantas, né, elas puxam água do lençol freático e jogam para o meio ambiente. A água tem uma alta capacidade calorífica, então ela retira um bocado da temperatura, ela absorve essa temperatura, e aí se tem partículas aglutinadoras em quantidade suficiente, forma chuva, que também ajuda a manter o equilíbrio térmico, não só dos ambientes, como do nosso corpo. Como que a água ajuda a manter o equilíbrio térmico do nosso corpo? E aí a importância da gente estar sempre bem hidratado. Quando a gente está com frio, o nosso corpo fica todo arrepiado, a pele, correto? Esse fato, né, é uma reação do nosso corpo para a gente não perder a água. Então, ele fecha os poros. Então, é como se o poro está aberto, ele faz aquela fechadinha e fica arrepiado, para não perder água, porque a água regula a temperatura, segurando o calor que a gente tem dentro do nosso corpo. Do mesmo jeito, quando a gente está com muito calor, a gente começa a suar, os poros se abrem mais e libera a água para esfriar a nossa pele. Então, ela também tem essa regulação térmica no nosso corpo, no nosso organismo, né? Mantém os equilíbrios osmóticos e o equilíbrio ácido-básico, né, do nosso sangue, de todas as nossas, dos nossos órgãos, né, que trabalham com esse equilíbrio ácido-básico, especialmente o gastrointestinal, tá? Ajuda na nossa atividade enzimática e, em última instância, né, é essencial para a manutenção da vida. Não precisa nem ir muito a fundo, não. Se a gente pensar que 75% aproximadamente dos organismos vivos é água, então não tem nem muito o que falar. Os fenômenos básicos, né, que formam o ciclo hidrológico são evaporação e precipitação. A água evapora, né, forma vapor, chega nas nuvens, tendo as condições adequadas, se aglutina e precipita na forma líquida. Tá? A gente tem uma média de precipitação anual de 551 mil quilômetros cúbicos. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Aqui é quilômetro cúbico, são 1.000 quilômetros cúbicos. Então, vejam que é uma quantidade de água danada. Se vocês lembrarem um pouquinho do vídeo que a gente acabou de ver, o cara disse que cada árvore consegue jogar, uma árvore grande, né, da copa grande, 1.000 litros de água por dia na atmosfera. É a caixa d'água daqui de casa, que a gente enche de 3 em 3 ou 4 em 4 dias. Uma árvore faz aquilo em um dia. Então, toda a água do planeta, né, a gente tem, em termos de precipitação anual, essa média. Essa precipitação, ela acontece nos continentes, em termos, em torno de 215 mil quilômetros cúbicos de água nos continentes. Nos continentes, o processo de precipitação é maior do que o processo de evaporação, por vários motivos. Primeiro, porque existe mais água no oceano, então evapora mais lá mesmo.
E a precipitação é menor nos oceanos exatamente pelo processo dos ventos, né, que sopram do oceano em direção aos continentes, ou seja, essa água que evapora lá dos oceanos vem precipitar aqui nos continentes, alimentando os nossos corpos hídricos de água doce. Afinal de contas, só evapora a água, não evapora os sais. Professora, mas a senhora disse que precipita mais nos continentes do que nos oceanos, e aqui tem um número maior. Exatamente, o número absoluto de precipitação nos oceanos é maior do que nos continentes. Mas a gente tem que se lembrar que os oceanos são 3/4 do planeta, e aqui é só 1/4. Então, proporcionalmente, é infinitamente maior a quantidade de precipitação nos continentes do que nos oceanos. Tá? Um dado também interessante é esse aqui, ó, que a umidade atmosférica é reposta 40 vezes ao ano. Isso quer dizer que dá uma taxa de residência de em torno de 10 dias. Quer dizer isso? Que em torno de 10 dias, toda a água do planeta é reciclada. Então, esse xixi que eu faço hoje, que vai para o Sanear, que é jogado ali na leste-oeste, no mar, em 10 dias, provavelmente ele já está no açude, que a CAGES traz a água, manda aqui para casa, que para casa não, porque é água de poço, né, mas manda para casa de quem tem CAGES, para a gente tomar banho, para beber e etc. Tá? Então, há aí uma reciclagem natural de 10 em 10 dias de toda a água do planeta. Além dos processos de evaporação e precipitação, a gente tem fenômenos adicionais no ciclo da água de detenção, né? Ou seja, eu sei que chove aqui no Ceará, por exemplo, principalmente nos primeiros meses do ano. Então, os rios recebem muita água nesse tempo, mas a partir de junho até dezembro não recebe água, tende a secar. Então, eu posso fazer uma barreira. Eu posso criar ali, ou fazer um buraco, um açude, ou uma barreira, uma barragem, e deter aquela água. E ela vai se acumular por mais tempo. Então, é uma detenção, tá? O processo de escoamento superficial, que é quando a água bate no solo e escoa até encontrar, né, superfícies mais profundas, onde ela vai ficar acumulada. Infiltração vai alimentar lá os lençóis freáticos. Esses lençóis freáticos são como se fossem rios subterrâneos, então há o escoamento subterrâneo. E a evapotranspiração, que é principalmente das plantas pelas suas folhas, né? A gente também, quando respira, libera água no estado de vapor. Nós, seres humanos inteligentíssimos, top, né, da cadeia, interferimos nesse ciclo através do desmatamento. Eu acredito que depois desse vídeo fica óbvio, né, que o desmatamento influencia totalmente no ciclo hidrológico. A gente impermeabiliza o solo, a gente asfalta ou bota cimento nas calçadas, no quintal, tudo canto. Então, a gente diminui essa capacidade de infiltração. Só um minutinho que eu vou aqui dar um carão nessas criaturinhas. Vou prendê-las lá no quintal, porque está dando perto de 5 horas, é a hora que elas jantam, elas ficam aqui latindo, tá? Só um minutinho. Desculpa a demora, gente, porque a cachorra me enganou todo quanto foi jeito. Mas vamos voltar lá. Então, olha só.
a gente impermeabiliza, então isso dificulta, por exemplo, a alimentação dos lençóis freáticos. A gente vai retirando, as plantas retiram naturalmente, alguns de nós retiram através de poços, cavando poço, e a gente mesmo impede que eles se reabasteçam. E ainda lançamos efluentes nos corpos hídricos de água superficial. A maioria dos esgotos são lançados nos rios, ou açudes, ou no mar. Né? Atualmente, né, existe a exigência de tratamento, mas durante muito tempo não se tratava, lançava-se de forma bruta. Isso faz com que aqueles ecossistemas que ali vivem e que também contribuem para o equilíbrio daquele corpo sofressem, né, até morte ou extinção, em alguns casos, dependendo do que era jogado ali. Então, são todas atitudes que contribuem para o desequilíbrio e a dificuldade do acesso à água. Aí, a quantidade de água no planeta é constante, o aumento da população e o aumento das nossas atividades faz com que cada vez mais a gente precise de uma quantidade maior de água. Então, qual é a solução que se tem? Não se procura uma solução no sentido de buscar tecnologia que produza mais água, que retire água da atmosfera, esse excesso de vapor d'água, etc. A atitude mais, digamos assim, fácil, né, para os dirigentes do planeta como um todo, é cobrar mais caro, é privatizar. E aí, sempre vai quebrar do lado de quem é mais fraco, né? Quem não pode pagar, fica sem. Né? A tendência é essa, vamos privatizar. E aí, quanto mais caro, menos a gente usa. A gente está vendo, por exemplo, a questão da energia, né? A energia tem tido aumento seríssimo, também porque parte da energia do Brasil é hidrelétrica, e aí por conta dessa mudança climática, do sistema de chuvas, as hidrelétricas não conseguem produzir tanto, e vamos aumentar o valor da energia. Aí o que acontece? As pessoas têm que se submeter a tentar gastar o mínimo possível, porque não pode pagar. É simples, né? Ou seja, todas as nossas atitudes, a nossa forma de consumo, a nossa forma de viver a nossa sociedade precisa ser revista, principalmente porque para a gente só vale se for dinheiro. E é justamente na busca desse dinheiro que a gente tem destruído tudo. Quanto mais a gente destrói, tudo vai ficar mais caro. A gente tem que precisar buscar mais dinheiro, vai destruir mais. Então, é um ciclo sem fim, até que a gente realmente se extingua. Aí, quem sabe, o planeta consegue se recuperar. Quem sabe? Além do ciclo do carbono e do ciclo hidrológico, a gente também vai falar um pouco do ciclo do nitrogênio. Nitrogênio é o gás que tem em maior quantidade na nossa atmosfera, né? 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, porém, é um gás inerte, então a gente não tem como acessá-lo diretamente. Existe um determinado grupo de seres vivos, né, que consegue captar esse nitrogênio e transformá-lo, né, em nitratos, nitritos, amônias, aminas, que aí sim, compostos orgânicos e inorgânicos, mas que sejam solúveis, né, quem fez analítica 1 viu lá que todos os nitratos são solúveis, e aí a água traz isso para dentro do nosso corpo. Tá? Ele é um macronutriente essencial na construção e na manutenção da vida, né, do nosso corpo. Aminoácidos, proteínas em geral, nossos tecidos, hormônios, tudo tem nitrogênio. Então, é importantíssimo. Né? Ainda bem que tem muito mesmo. Porém, se a gente extingue as espécies que conseguem fazer a conversão desse nitrogênio, né, vai ficar mais difícil também para a gente ter acesso a ele. Ele também contribui, de certa forma, para o aquecimento global, porque na queima dos combustíveis fósseis, juntamente com ele, dependendo, principalmente por carros, a eliminação de óxidos de nitrogênio.
Alguns óxidos de nitrogênio contribuem para o smog fotoquímico, que a gente vai ver mais lá na frente, quando estiver estudando a atmosfera, que produz gases que também aumentam essa retenção de gás, de radiação infravermelho térmico. Um exemplo simples aqui, ó, o N2O, o óxido nitroso, é um gás que tem essa capacidade, né, de reter infravermelho térmico, por isso é classificado como um gás estufa, e que a molécula dele é 296 vezes mais, né, tem mais potencial, né, de ser um gás estufa do que o CO2. Além disso, o nitrogênio, pelas nossas excreções, né, amina, amônia, principalmente, né, na nossa urina, que compõem os nossos esgotos e vão ser jogados nos corpos hídricos, ajudam nessa contaminação da água, especialmente na aceleração do processo de eutrofização dos corpos hídricos de água doce. A eutrofização é um processo natural, que os corpos tendem a sofrer, mas que demoram aí centenas, milhares de anos para um lago, por exemplo, virar um pântano. Com o excesso de nitrogênio e fósforo das nossas excreções, isso pode acontecer em décadas, e aí morre aquele corpo hídrico. Mais dificuldade de acesso à água. O nitrogênio também é um dos óxidos, né, que causa chuva ácida, dependendo do tipo de poluição. Se for uma poluição com bastante óxido de nitrogênio, forma ácido nítrico, que é uma das espécies de chuva ácida. Além do que ele contribui lá nas reações do smog fotoquímico para a formação de ozônio na troposfera. A troposfera é a parte da atmosfera na qual nós vivemos, nós respiramos, essa parte aqui mais baixa, da atmosfera, do solo, até mais ou menos 50 quilômetros de altura. O ozônio nessa faixa, ele é nocivo, ele é um poluente bastante agressivo. Então, não é interessante que a gente produza. E os óxidos de nitrogênio são, sim, responsáveis pela quebra do oxigênio e formação de ozônio troposférico. Tá? A maior forma que a gente utiliza para impactar nesse ciclo é através da produção de fertilizantes. A gente precisa produzir mais, então a gente produz fertilizantes, joga em excesso, porque a gente tem também essa cultura, né, quanto mais melhor, então às vezes joga até de forma inadequada, e esse excesso vai desregulando todo o processo desse ciclo, tá? E aí, como eu disse antes, apenas um grupo seleto, né, consegue utilizar esse N2, né, que é um gás inerte, e transformá-lo nas espécies de nitrogênio que conseguem ciclar do meio abiótico para o meio biótico e vice-versa. Vamos ver só mais alguns detalhes. Então, olha só, naturalmente, esse nitrogênio atmosférico, ele também pode se transformar em óxido de nitrogênio. Só que são eventos raros, eu preciso de grandes quantidades de descargas elétricas, né, tempestades de raios, relâmpagos, para dar a energia necessária de quebrar essa ligação, que é uma ligação bastante estável, e formar esses óxidos de nitrogênio. Outra forma natural é aquela forma simbiótica pelos micro-organismos que eu falei para vocês, especialmente o pessoal das espécies Rhizóbio, tá? Elas estão aí, principalmente a gente encontra nas raízes das leguminosas, e eles conseguem fixar esse nitrogênio e passar para o nosso, para o ciclo biogeoquímico, tá? Nós, através das nossas ações antrópicas, né, pelas fumaças das chaminés, tem energia suficiente para quebrar esse nitrogênio e formar esses óxidos de nitrogênio, além, né, das queimadas dos carros e dos motores de exaustão dos carros, ou, desculpa, das queimadas da mata e dos motores de exaustão dos carros, também a gente produz óxidos de nitrogênio, que aí, nesse caso aqui, como é um processo artificial, já pode ser considerado poluição. Eu estou indo um pouco rápido, gente, porque senão a gente não termina esse.
desse material hoje, né? E a gente, na quarta-feira que vem, já vai ter que entrar em assunto novo, né? Vamos falar sobre como os oceanos contribuem para o tipo de clima que a gente tem no planeta, né? A gente teve aí uma pequena mostra nesse vídeo que ele falou da circulação de Hadley. Ela é devido também, ou influenciada também pelos oceanos, a gente vai ver em mais detalhes, tá? Então, olha só, industrialmente, ou seja, antropicamente, aquela produção daqueles fertilizantes, ela é basicamente, né, a reação base é o processo de Claude, que é a síntese de amônia a partir do nitrogênio atmosférico. Então, puxa-se o nitrogênio atmosférico, reage, né, com o hidrogênio, ó, alta pressão e alta temperatura, por isso que naturalmente precisa lá daquele monte de raios, né, tempestade de raios, e aí forma a amônia. Essa amônia, ó, a partir dela eu posso fazer várias reações com outras substâncias químicas e formar vários tipos de fertilizantes. Vai depender do que eu preciso, qual o tipo de planta, qual o tipo de equipamento que eu tenho para aplicar esse fertilizante. Então, todos esses são fertilizantes e alguns também são utilizados em explosivos e fogos de artifício, alguns nitratos, e todos eles vêm a partir industrialmente dessa síntese, tá? É mais ou menos o que faz simbioticamente, só que a gente aprendeu a fazer sinteticamente, e aí tudo que a gente aprende a fazer sinteticamente, a gente não só aprende, mas a gente faz demais. O problema todo é o excesso. E aí por isso que eu vou passar o semestre todinho falando da necessidade da gente rever os nossos hábitos de consumo. O grande problema é porque a gente sempre faz em grandes quantidades e libera aí também não só os produtos, mas também os poluentes, né, os subprodutos dessas sínteses em grande quantidade no meio ambiente. Então, a química verde é uma área boa para quem quiser pesquisar, de buscar meios que a gente consiga continuar produzindo o que é necessário, mas num processo menos destrutivo, que gere menos subprodutos, que consuma menos energia, que consuma menos água, que gere produtos que sejam mais facilmente degradáveis, né, que não fiquem vários anos aí no ambiente persistindo. Então, são meios que a gente deve apontar a nossa capacidade de estudar e de pesquisar. São caminhos, né? Aqui são os mecanismos, né? Não sei se vocês se lembram, na aula passada que eu falei que a atmosfera primitiva era redutora, mas a nossa atmosfera atual é oxidante, e é justamente por ela ser oxidante que a gente pode fazer a volta do ciclo, né? Então, primeira coisa, aquele nitrogênio inerte, né, N2, que é fixado, né, pelos rizóbios, eles vão entrar na forma orgânica, tá? E aí ele vai entrar, né, passando pelas formas de nitrato, nitrito e amônio, no sentido da redução, né? Se for no meio ambiente redutor, se for no meio redutor, ele vem de nitrato para nitrito para amônio, íon amônio e depois amônia. E se for no meio oxidante, faz o contrário, né? O íon amônio, né, que é o estado mais redutor, passa para nitrito, passa para nitrato, que é o estado mais oxidado, tá? E aí a gente vai ter, dentro dessas possibilidades, o nitrogênio de várias formas, né? Amônia entrando lá no nitrogênio proteico, formando aminas, amidas e etc., né? O íon amônio, né? O nitratos e os nitritos, como nitrogênio inorgânico. Tanto o orgânico quanto o inorgânico entra nos ciclos biogeoquímicos, participando de processos bioquímicos, tanto nos vegetais quanto nos animais. Os principais impactos que a gente tem causado no ciclo do nitrogênio, tá? São aqueles que a gente já falou ali no começo, né? E que a gente depois vai entrar em mais detalhes, por exemplo, quando a gente for estudar a água doce, a gente vai falar de eutrofização, os corpos de água doce, vai falar de eutrofização, a contaminação de água subterrânea com nitratos, especialmente com o excesso de nitratos jogado
para fertilização de ambientes de produção agrícola, né? Então, o excesso fica no solo, então, quando chove, como os nitratos são solúveis, ele solubiliza e penetra, atingindo até os lençóis freáticos. Tá? A contaminação da água, né, vai fazer com que ele também mude a composição e o pH das águas, afetando aí todos os microsistemas que existem dentro dos corpos hídricos, tá? Especialmente no processo de eutrofização. E os óxidos de nitrogênio, especialmente o N2O, que é um óxido muito potente como gás estufa, ele ainda tem a capacidade de atingir elevadas altitudes da estratosfera, né? Já saiu da troposfera, e lá ele reage com o ozônio, contribuindo para a destruição da camada de ozônio, que também intensifica o aquecimento global e as mudanças climáticas e etc. Então, vejam que estão todos interligados. Sempre alguém vai ajudar a intensificar o impacto daquele outro poluente no planeta. Além do nitrogênio, o ciclo do fósforo, tá? Dentro do nosso planeta, né, do que a gente conhece, o fósforo, ele é o 12º elemento em abundância, ele também faz parte dos organismos, de todos os organismos vivos, né, na forma de lipídios, de fosfolipídios. Só um minuto, gente. Formam nossos DNAs, RNA, o pessoal lá que estuda bioquímica, o ciclo de Krebs, né? Então, sem fósforo também não dá. O fósforo, diferente do gás carbônico e diferente do nitrogênio, que são dois ciclos gasosos, né? Ele é um ciclo sedimentar. O reservatório de fósforo vem das rochas fosfatadas. Essas rochas fosfatadas, elas foram se formando durante milhares e milhares de anos, né, um ciclo bem lento, se depositando. E, naturalmente, né, ou seja, sem a interferência humana, esse ciclo é um ciclo muito lento, porque como a gente tem rochas que são formações mais duras, né, mais difíceis de serem retiradas do que, por exemplo, um gás, né, esse fosfato ia sendo liberado aos poucos pelo processo de erosão. Então, dependia do vento, das chuvas, da erosão biológica no sentido de raízes que vão quebrando rochas, ou de micro-organismos que vão excretando ácidos e vão solubilizando alguns sedimentos, mas todos os processos naturais que fazem com que esse ciclo seja bastante lento. E aí, naturalmente, quando há esse processo de erosão, o fosfato liberado, ele vai ser utilizado pelos produtores e parte dele vai ser carreado pela chuva, chegando até os oceanos. Chegando lá nos oceanos, parte desse fosfato é consumido pelo fitoplâncton, naquele processo de produtividade primária, que é, de uma maneira bem rala, a gente pode dizer que é um processo de fotossíntese, porque forma a célula vegetal, mas que leva também junto com bicarbonatos e carbonatos, leva também fosfatos, tá? Então, ele vai ser incorporado entrando aí no ciclo biogeoquímico dos oceanos. Parte que não é consumida vai se perder nas profundezas. Então, observe que essa parte que se perde lá nas profundezas dos oceanos vai ser ainda mais difícil da gente ter acesso a ela. E aí, por isso que a gente diz que esse é um ciclo lento, e ele é um ciclo já naturalmente defasado. Porque essa parte que se perde lá nas profundezas dos oceanos não volta tão cedo para formar essas rochas fosfatadas. Tá? Como é que eles voltam? Como é que esse que foi consumido pelo fitoplâncton, ou esse que foi utilizado pelos produtores, volta para formar rochas fosfatadas? Na realidade, essas rochas, elas também são conhecidas como guano, que é nada mais, nada menos do que as fezes de determinadas aves aquáticas, né, aves marinhas,
que comem o peixe, que comeu esse fitoplâncton aí, e que foi agregando esse fósforo nas suas células. Essas aves aquáticas comem esses peixes, agrega esse fosfato, e quando ela excreta na forma de fezes, esse fosfato vai sendo liberado e vai sendo solidificado e formando novas rochas fosfatadas, tá? Então, o conjunto de fenômenos, né, que envolve esse ciclo, né, seja fenômenos físicos, como, por exemplo, a erosão, seja fenômenos químicos ou biológicos, como, por exemplo, a fotossíntese, né, a formação de fitoplâncton, né, ou precipitação nas profundezas, que é um fenômeno químico, eles vão formando todo esse processo de caminhar com esse fósforo, e ele é lento. Ele é lento e não tem retorno total. Olha só, esse retorno, como eu falei há pouco, ele é principalmente através dos peixes dessas aves marinhas, que formam reservas de guano, né? Os países que têm maior reserva de guano são o Chile e o Peru, tá? Como parte é perdido lá para as profundezas dos oceanos, ou parte também demora muito a voltar porque forma o corpo dos organismos, por exemplo, nós, seres humanos, nos nossos ossos, a gente tem carbonatos e fosfatos de cálcio. A gente passa aqui, em média, sei lá, 60, 70, 80 anos para morrer, né? E mesmo quando a gente morre e o corpo começa a se degradar, as últimas partes são, além do cabelo, os ossos e os dentes, porque são as partes mais duras. Então, isso faz com que essa velocidade de retorno para ficar livre, né, para ser reutilizado no ciclo biogeoquímico é muito lenta. De modo que de 1 a 2 toneladas de fósforo é produzida, né? E estou falando aqui só de maneira natural, tá? Não estou falando das ações antrópicas, não. Estou falando só ali daquela erosão, da chuva, etc, etc. 1 a 2 toneladas de fósforo anualmente são produzidas, mas só retorna 60 mil toneladas. Então, esse já é um ciclo que, naturalmente, tem dificuldades. Quando a gente entra e altera, impacta, pior ainda, tá? O fósforo orgânico, né, o fosfato, vem lá das rochas na forma inorgânica, os produtores transformam em fosfato orgânico, e aí esse ciclo de fosfato orgânico passa por todos, né, produtores, consumidor primário, secundário e tal, e quando a gente morre, ou as plantinhas morrem, ou qualquer organismo morre, os decompositores vão lá devolvê-lo na forma de fosfato inorgânico, tá? Tudo bem até aí, gente? Tudo, professora. Ninguém pergunta nada, ninguém me ensina nada, a não ser aquele rapaz, que depois eu vou perguntar o nome dele para agradecer, que me ensinou como é que eu vou mostrar um vídeo para vocês e dar certo. Ai, estou tão feliz que aprendi isso hoje. Mas vamos lá. Me interrompam quando vocês sentirem necessidade, tá? Então, quais são os principais impactos que nós, seres humanos, causamos no ciclo biogeoquímico do fósforo? Primeira coisa, a gente contamina a água. Contamina a água exatamente pelo lançamento dos nossos efluentes, tanto domésticos quanto industriais. Acelera o processo de eutrofização. Outra forma de contaminar é pelas atividades de mineração e pelo uso excessivo de fertilizantes. Contamina o solo e, quando chove, por escoamento superficial, esse fósforo vai sendo carreado de novo lá para os corpos hídricos, acelerando aquele processo lá de eutrofização, que é a morte de um corpo hídrico. Tá? Parte dos fosfatos é solúvel. Esses, por infiltração da água da chuva, também contamina a água subterrânea. Tá? Fósforo e nitrogênio juntos são responsáveis por todo o processo de eutrofização, que é nada mais, nada menos
do que como se a gente aumentasse, né, lá dentro do corpo hídrico a concentração de fósforo e de nitrogênio, que são nutrientes. Então, começa a se proliferar bactérias chamadas de algas azuis, que consomem esse fósforo e esse nitrogênio, mas também é uma produção enorme de células que fica na superfície do corpo, impede a penetração de luz, impede que o fitoplâncton lá produza oxigênio para aqueles organismos que ali vivem, e as raízes dessas plantas, que são plantas aquáticas que ficam na superfície, né, alimentadas por esses nutrientes, para se decompor, consomem oxigênio. Então, a tendência é que, em pouco tempo, considerando ou comparando com os processos naturais, né, como eu disse há pouco. Naturalmente, um corpo eutrofiza, hipereutrofiza e morre, leva aí milhares de anos. Com a ajuda da gente, isso pode acontecer em décadas, tá? E o cume, né, desse processo é a morte daquele sistema aquático. Por exemplo, o açude do Pici está em velocidade, assim, enorme, né, uma altíssima velocidade nesse processo de eutrofização, já está hipereutrofizado, já está bastante assoreado, e eu acho que mais uns 30 anos no máximo, não tem mais açude do Pici, só vai ter um pântano ali. Se a gente consome essas águas, né, que estão contaminadas com fosfato, com excesso de fosfato, ele vai fazer um tamponamento dos nossos líquidos estomacais, e isso faz com que dificulte a nossa digestão, obviamente dificultando a absorção de nutrientes e deixando a gente doente. Então, sempre o impacto que a gente causa ao meio ambiente, depois de todo um ciclo, acaba chegando na gente mesmo. E a gente precisa entender isso e mudar a nossa forma de agir. O outro ciclo, do qual a gente tem que falar, é o ciclo do enxofre. O ciclo do enxofre é um ciclo sedimentar, tá? Basicamente, no planeta Terra, os sulfetos, né, formam algumas rochas, então, o reservatório do ciclo do enxofre são essas rochas, sulfetos e sulfatos também, tá? O enxofre faz parte de algumas proteínas e de algumas enzimas do nosso corpo, portanto, é vital. Algumas espécies vegetais têm mais enxofre do que outras. Aquele vídeo, né, aquele documentário que eu pedi para que vocês assistissem no começo do semestre, que fala, entre outras coisas, como se formaram os combustíveis fósseis, né? Boa parte do carvão vegetal e de algumas espécies, né, alguns poços de petróleo que existem em alguns locais do planeta, são ricos em enxofre. Isso vai depender da espécie que foi soterrada e que foi metamorfoseada para virar aquele carvão vegetal ou aquele petróleo, que espécie que foi que deu origem àquilo ali. Então, quando tem, por exemplo, uma grande quantidade de enxofre, tanto aquele carvão vegetal quanto aquele petróleo, ele tem um valor econômico menor. Por que ele tem um valor econômico menor? Porque quando eu queimo esse enxofre, esse petróleo, né, esse combustível fóssil, eu libero, além de CO2, vapor d'água, SO2. Então, há uma poluição maior, porque o SO2, do jeito que a nossa atmosfera é oxidante, ele se encontra com o oxigênio, forma o SO3, esse SO3, quando se encontra com a água, forma outra espécie de chuva ácida, uma chuva ácida que tem ácido sulfúrico na sua composição. Então, impacto seríssimo a nível de meio ambiente, tá? Então, a gente, esse sulfato, né, algumas espécies de elementos que têm sulfatos ou sulfitos ajudam a solubilizar o fósforo insolúvel. Então, aparentemente, ele
ajudaria, né, para que a gente tivesse uma maior disponibilidade de fósforo, já que o ciclo do fósforo é um ciclo lento, difícil, como a gente viu, mas aí eu volto de novo. Eu altero a velocidade, eu solubilizo, então eu libero mais fósforo, e esse fósforo, como está em quantidade grande, boa parte dele vai lá para o fundo oceânico, vai ficando cada vez mais indisponível. Então, vai tornando cada vez mais difícil esse retorno do ciclo do fósforo. São impactos adicionais, um adicionando o outro. Tá? As principais formas de enxofre que a gente tem no planeta, né, em termos de rocha, em termos sólidos, sulfatos e sulfetos, e em termos gasosos, SO2 e SO3, né, os óxidos de enxofre, que a gente lança aí no meio ambiente, também, de novo, de forma desequilibrada, pela queima de combustíveis fósseis, também pela queima de florestas, quando a gente está queimando um determinado local para produzir, né, pasto ou plantio de soja. Se aquela espécie que eu estou queimando, na sua composição, tem enxofre, e todos nós temos, então parte também é liberada na forma de SO2. Esse SO2 ele vai causar danos aos organismos pelo excesso, não só em termos respiratórios, mas também em termos de chuva ácida. Ele também contribui para a formação do smog industrial, e, como eu já disse há pouco, é um dos ácidos ou um dos óxidos que contribui para a formação de chuva ácida. As principais formas estão aqui, ó, desde um local redutor, um ambiente redutor, como, por exemplo, um pântano ou uma rocha metamórfica que está submersa, né? A gente tem os sulfetos, os hidretos de enxofre, o enxofre rômbico, né, que ele não é solúvel, então esse aqui ficava quietinho, até a forma mais oxidada, que são os sulfatos, tá? E aí, ó, a gente tem aqui várias possibilidades. Aqui eu estou falando de SO2 gasoso, e alguém pode ficar assim, mas, meu Deus, a professora disse que o ciclo do enxofre é sedimentar. Mas ele tem uma pequena porcentagem do seu ciclo gasoso, mesmo naturalmente falando, e aqui não falando dos impactos, né, humanos na queima de combustíveis fósseis, mas a gente tem uma pequena quantidade de SO2 na atmosfera proveniente de erupções vulcânicas. Como hoje, né, o planeta, a quantidade de vulcões ativos é muito pequena, e mesmo aqueles ativos, eles quando eclodem, são raros as possibilidades, né, às vezes, que eclodem esses vulcões, então, por isso que se diz que o ciclo do enxofre é sedimentar, especialmente as rochas, né, quando os micro-organismos que vivem no solo excretam ácidos ou substâncias que possam solubilizar essas rochas, né, oxidação, quando a gente revolve, né, o próprio micro-organismo revolve o sedimento, vai liberando. Mas existe essa pequena possibilidade do SO2 atmosférico natural, quando é pelos vulcões. Artificialmente, não. Toda vida que a gente queima combustível fóssil, dependendo da sua qualidade, a gente libera enxofre também. E nos processos de metais não ferrosos, por exemplo, produção de níquel, né, os principais minérios que têm níquel são sulfetos. Então, a gente queima aquele minério para liberar o níquel, e aí joga SO2 na atmosfera, tá? E aí há um transporte pela água, né, que tanto pode ser na forma do SO3 gasoso, quando eu pego o vapor da água, ou na forma de íons, né, que vem da ionização, por exemplo, do ácido sulfúrico dissolvido na água. E aí, dependendo de com que ele se encontra, né, oxigênio, ou óxido de nitrogênio, ou outros gases que existem na atmosfera, eles vão causar maior ou menor impacto.
mas vão dentro desse processo, tanto atmosférico quanto em contato com a água, na forma de vapor ou na forma líquida, e em contato com o oxigênio, passando por todos esses estados de oxidação. O maior impacto que a gente tem notícia, até hoje, catalogado, do excesso de óxido de enxofre causado, né, ou lançado antropicamente na atmosfera, é a chuva ácida de ácido sulfúrico. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma parte dos Estados Unidos em que os eventos de chuva ácida são chuva ácida de ácido sulfúrico. É a parte dos Estados Unidos onde a principal forma de energia deles é de termoelétricas. Então, queimam combustível fóssil rico em enxofre. E a outra parte, o tipo de chuva ácida que eles têm é de ácido nítrico. É a parte onde a poluição principal vem da circulação de carros, de automóveis, né, meios de transporte. Então, libera NO2 e a chuva ácida deles é principalmente caracterizada pela presença de ácido nítrico. Eu acho que com isso a gente encerra essa parte dos ciclos biogeoquímicos. Se vocês tiverem dúvida, eu tento tirar. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, eu agradeço. Quem foi que me ensinou aí a apresentar o vídeo, hein? Foi eu, professora Carlos. Carlos, vou te dar um ponto não, viu? Porque eu acho que a gente tem que parar com essa mania de trocar as coisas por ponto, né? Mas eu te dou minha gratidão, agradeço imensamente. Minhas aulas, não só da turma de vocês, mas as outras, vão melhorar daqui para frente com esse que eu aprendi hoje. Muito obrigada. Mais alguém para me ensinar alguma coisa, gente? Ou para contribuir com a aula de hoje? Se não tiver, eu vou encerrar. E aí, assim que o Google me devolver o vídeo, eu baixo e coloco lá no YouTube e coloco a URL lá no SIGA, tá? Vou parar de gravar aqui e recapitular algumas coisas, algumas dúvidas que eu tirei hoje, né? Pessoal que se matriculou depois, eu vou buscar os números de matrícula e acrescentar lá nos dias de apresentação. Pessoal que está preocupado em reprovar por falta, despreocupa, tá? Despreocupa, porque não sou dessas. Então, se não deu para você vir para a aula, não tem problema. Mas, pelo amor de Deus, vem, pelo menos alguém, combine aí no grupo do WhatsApp de vocês. Eu não vou, não. Quem é que vai hoje? Para não deixar a professora sozinha, tá certo? E assistam, quando puderem, as aulas que eu vou colocar lá no YouTube para que vocês possam acompanhar e fazer a prova de maneira mais tranquila. Tá? Recapitulando, eu disse que vai ter um trabalho, que vai valer um ponto, que eu vou mandar com um mês de antecedência o tema, eu acredito que até semana que vem eu mando. E as apresentações, para cada um, eu vou mandar o tema com uma semana de antecedência, de acordo com o seu dia da sua apresentação. Quarta-feira que vem tem aula de novo. Eu já coloquei lá no SIGA as URLs das videoaulas sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar das características da água e como ela é importante para que tudo que a gente conhece nesse planeta seja como é, né? E às vezes a gente fica assim, será que tem vida em outro planeta? Não sei se tem vida em outro planeta. Gente, eu acho que tem, porque um universo enorme para ter só nós, pelo amor de Deus, né? E a gente querer ser top demais também, né? Só que a gente não vai poder procurar em outros planetas formas de vidas iguais às nossas, porque tudo vai depender do tipo de pressão, de temperatura. Vale, eu pensei que eu tinha parado de gravar e ainda está gravando, ó. De pressão, de temperatura, que a gente